pessoal! Passaram bem a semana? Preparado para mais um conto? Vamos continuar nossa série de contos insólitos que atormentam várias pessoas até os dias atuais. E vamos contar um pouco da história de Rod Farrer, o temido assassino do clã de vampiros, um assassinato brutal ocorrido no estado da Flórida muitos anos atrás que atormentam até hoje os cidadãos. Então, apague as luzes, pegue a pipoca e vem comigo para mais um conto macabro. Roderick Hodges Farrer, 28 de março de 1980. É um assassino americano condenado e o antigo líder do culto vampírico. Um adolescente de Kansas, conhecido por The Vampire Clan. Rod declarou-se culpado pelo duplo assassinato do casal Randolph, tornando-se o mais jovem condenado à pena de morte nos Estados Unidos. A sua pena desde então foi comutuada para a de prisão perpétua, cumprida no Instituto Correcional de Tomaca, na Flórida. Um pouco da história de Rod Farrer para nós entendermos melhor o caso. Desde o início de sua adolescência e para toda a sua vida, Sandra Gibson sempre foi obcecada pela cultura dos vampiros, a ponto de abandonar o lado ficcional das coisas para se juntar ao grupo e seitas que praticavam vampirismo. Ela via essa suposta arte como canalização de seus desejos mais profundos e insanos, oportunidade de viver a pele, a sensação de ser uma vampira, entrar no mundo dos vampiros, numa realidade próxima, descrito nas páginas dos livros e filmes de vampiros. Com uma iniciação sexual muito precoce, em junho de 1973, Sandra tinha apenas 16 anos de idade quando engravidou. Seu namorado Rick Alan Farrer, também de 16 anos, deixou 3 semanas após se casarem e foi se juntar ao exército emocionalmente quebrada. Sandra não sabia o que fazer, nada de si resolvia suas coisas, muito menos sobre a maternidade, quando seu primogênito Roderick Justin Ferris nasceu em março de 1980 na cidade de Murray, nos Estados Unidos. A partir desse momento, a vida de Rod começou a se transformar durante anos. Sandra saiu e voltou de casa de seus pais, deixando o lugar cada vez que havia uma briga acerca de um trabalho na noite, como dançarina e também prostituta. Nesse período, quando tinha apenas 5 anos de idade, enquanto era deixado na casa dos avós pela mãe, Rod Farrer foi estuprado algumas vezes pelo avô. No pouco tempo que exercia o seu papel de mãe, Sandra fez questão de inserir seu filho nesse universo de vampiros, pelo qual era fascinada. Eles jogavam videogames sobre vampiros, liam sobre vampiros, assistiam filmes apenas sobre vampiros. Ao longo desse caminho, a mãe e o filho passaram a consumir também mais material voltado para mortos-vivos, como desmembramentos. Consumir esse tipo de conteúdo. Segundo Rod Ferrer, quase vazava sangue pelos alto-falantes da televisão. Para Sandra, tudo era apenas um passatempo saudável e nunca lhe ocorreu que nada daquilo fosse meramente ser violento para seu filho. Ou talvez a sua falta de tato e maturidade tenha inibido de perceber para Rod Farr. No entanto, havia um gosto a mais. Ele chegou a confessar ao tribunal que, apesar de amar a mãe, ela podia ser muito odiosa e descontrolada às vezes, e que era nesses momentos que ele acalmava imaginando como a mataria. Havia uma dinâmica complicada e conturbada entre mãe e filho, uma relação de amor e ódio, que há quem acredite que poderia ultrapassar os laços afetivos que possuíam. Tudo por conta de cartas que Sandra, na época, com 34 anos, escreveu para um amigo de 14 anos do filho, dizendo: Eu queria estar perto de você para o seu braço. Sim, tornar-se um vampiro, uma parte da família, imortal e verdadeiramente sua para sempre. Só espero que um dia você volte a Murray. Você virá atrás de mim e me atravessará, e eu serei a sua noiva para a eternidade. Você será o meu senhor. Roy Ferrer lembrava que a mãe escreveu esse trecho da carta na sua frente,
beijou o papel e pediu para que ele entregasse ao garoto. Não há mais relatos que confirmem um abuso sexual da parte de Sandra com o filho. Porém, os psicólogos envolvidos no caso nunca descartaram a ideia, principalmente pela maneira que Rod parecia admirar e revoltar ao mesmo tempo. Nessa época, em 1990, quando Rod morava em Austin, na Flórida, ele já era um garoto problemático na escola, viciado em todos os tipos de droga, principalmente LSD e heroína. Ele era solitário, considerado um esquisito, vestindo a típica aparência de um adolescente gótico, cabelos longos e soltos, roupas pretas e às vezes até maquiagem. A ira juvenil compartilhada por muitos naquele período não era algo sem propósito para o garoto. Ele sentia um esquisito, raiva, nojo de tudo que estava em sua volta. Enquanto tudo inspirava a vida, ele cultivava a profundidade da morte, sua obsessão. Havia ultrapassado qualquer nível tudo que se aproximava. Tinha uma relação com entidades demoníacas, satanismo, assassinato, tortura, tudo cultuando sangue. O seu quarto era ao lado mais obscuro do ocultismo, e um reflexo de como ele estava por dentro. Havia cruzes de cabeça para baixo, sacos de vidros espalhados pelos cantos feitos de lanças. Havia ganchos de açougue, também cabo de metal enrolado com um filme tipo Hellraiser, onde ele dormia pendurado. Não apogeu de seus delírios, a maneira como tentou abraçar o estilo de vida de ser um jovem vampiro. Ele se convenceu que era o líder dos vampiros, Vesgato, um vampiro que possuía mais de 500 anos de idade. Orfeu atribuiu suas convicções em parte ao mundo da fantasia, no qual havia construído em sua cabeça desde pequeno e também por conta dos supostos chamados. Ele dizia ter recebido durante rituais de vampiros enquanto lumburizava com sangue animal. Também sugava de alguns colegas na prática. Quando se mudou de volta para Cambridge, Rodford conheceu um grupo de pessoas que compartilhavam das mesmas ideias e fanatismo que ele, promovendo discussões sobre demônios, vampiros, participando de rituais de ocultismo, junto com um garoto chamado Howard Scott. Ele chegou a ser preso após atacar cães num abrigo de animais, deixando vários deles gravemente feridos. Pode invadir um prédio abandonado conhecido por ser assombrado na cidade, e nomeou de Hotel do Vampiro, onde passou a realizar rituais que envolviam a morte de animais e prática de sucção de sangue, tanto dos animais quanto um dos outros. Quando Horfair começou a cortar os próprios braços, obrigou novos membros recrutados a beber o seu sangue e também a queimar um pequeno V em seus braços, nascendo assim o clã vampiro. Futuramente a seita teria 30 adeptos da prática macabra, sendo que todos eles acreditavam ser vampiros de verdade. A fuga criminosa. O culto composto por jovens teve sua virada trágica e derradeira quando Heather Wendorf, uma amiga de infância de Rod, expressou interesse de fugir de casa, a se juntar ao clã dele. Encorajado e lisonjeado, o garoto reuniu em Howard Scott Charlotte Kansas a Dana Cooper, o primeiro integrante da seita, para organizarem uma pequena viagem até Euston, na Flórida, para buscar Heather. O grupo chegou na cidade no domingo do dia 24 de novembro de 1996. Eles foram visitar a casa de Shannon York e Jenny LeClaire, duas amigas de Rod, onde também encontraram com Ryder Roth. Ele chegou a perguntar a Hendrik Presson, outros amigos, se também queria fugir com todos eles. Mas o menino explicou que havia alguns assuntos inacabados na cidade. Até então, ninguém do grupo havia dito nada sobre matar alguém. Então, na terça-feira, do dia 26 de novembro de 1996, o grupo dirigiu-se ao bairro de Heatherworth, a encontrar no final da rua de sua casa, enquanto outros colegas e garotas foram encontrar o namorado de Ryder junto com ela. Rod Ferris e Howard Scott decidiram assaltar a casa de Erdolf e roubar dinheiro e o carro do casal. O pai Richard Werolf, de 29 anos, ou 49 anos, estava dormindo no sofá de sua sala quando Rod entrou
sorrateiramente armado com um pé de cabra que havia pegado na garagem. Ele desferiu 12 golpes certamente na cabeça do homem, que morreu enquanto dormia. Devido às lacerações no crânio e traumatismo, não houve motivo para que ele matasse Richard, senão a compulsão incontrolável que o garoto sentia de que aquela pessoa precisava morrer e ver acontecer o que sempre reverenciava nos filmes. Da maneira mais infantil, o possível foi classificado por ele como um alcance espiritual. Por outro lado, Roger afirmou que teve intenções de deixar a mãe, Naomi Ruth Quinn, viver, mas que acabou perdendo o controle quando ela entrou na sala. Se chocou com a cena e atirou uma xícara de café fervendo nele antes de virar e fugir. A mulher foi espancada até os seus miolos vazarem do cérebro no chão e que morreu por causa de afundamento da ruptura do crânio. E num ato final de barbarice e loucura, Rod Ferris dançou ao redor dos cadáveres dos pais de Heather Wardorf. Para sempre. Depois de 4 dias viajando entre os estados, o grupo foi encontrado no dia 28 de novembro em Baton Rouge, Louisiana, depois que Shari Casey ligou para sua mãe querendo dinheiro. O julgamento do crânio vampiro rapidamente ganhou manchetes nos Estados Unidos. Tudo se tornou um grande show de horrores, com Rod fazendo alegações de que um vampiro ritual havia cometido crimes que ele possuía diversas personalidades que assumirão durante o seu corpo. No entanto, no dia 12 de fevereiro de 1998, aos 17 anos de idade, Rod Ferris se declarou culpado pelo assassinato e foi condenado à prisão perpétua, sem chance de recorrer à liberdade, cumprindo a pena no centro de Tomoka Correctional Instituto, na Flórida. Shirley Casey e Dana Cooper receberam de 10 e 17 anos de reclusão. Respectivamente, Rod Scott recebeu a prisão perpétua e depois teve pena reduzida para 40 anos de encerramento. Numa gravação, as palavras finais do juiz Jerry Locke e Rod Ferris, antes de proferir a sua sentença, foram: "Você é um garoto doente e perturbado. Eu sinto que sua família lhe falhou com você. Eu sinto que a sociedade falhou com você." Em resposta a isso, o garoto disse em tom de sarcástico: "Nós viveremos para sempre." O líder do culto dos vampiros, Rod Ferris, chorou, brincou, amaldiçoou e se gabou e segurou a sua namorada para salvar sua vida, nas horas depois que ele foi preso sob acusações de matar um casal em Austin. Na quinta-feira, os promotores divulgaram um vídeo mostrando Ferris naquelas primeiras horas desesperadas de cativeiro, em 28 de novembro de 96, em Baton Rouge, Louisiana, com a sua namorada Caroline Casey, de 16 anos, que foi presa com ele e 3 outras pessoas que estavam envolvidas. Ferris enfrentou acusações de assassinato em primeiro grau, roubou a mão armada, a arma do policial. Harthoff, filha mais nova do casal assassinato, foi presa com o grupo, mas posteriormente liberada por um grau de júri. A fita começou Ferris olhando para o teto de uma pequena sala, com paredes escarpadas. Então Cassie conduziu à sala de entrevista, onde os dois foram gravados, com uma câmera escondida. "Está tudo bem?" disse ele, enquanto ela se jogava contra ele. Nem tudo o que os dois disseram podia ser verdade ouvido claramente na fita, em preto e branco, que às vésperas, às vezes, quando eles beijavam longamente, o som não era necessário. "Eu te amo", ela sussurrou. A conversa girou em torno da captura da percepção de Ferris sobre ele. Pensava o que aconteceu no grupo. "Foi sua mãe que nos pegou", disse Ferris, referindo ao telefonema de Casey fizera para sua mãe. Ele disse a ele que disse à polícia que havia sequestrado os outros adolescentes. "Não se preocupado comigo", disse ele em Cassie, que chorava e enxugou o nariz com um lenço de papel. Ele disse que poderia ser condenado a 7 ou 8 anos com uma audiência de liberdade condicional em 3 meses. Mas então ele disse: "No momento estou perdendo o julgamento como um adulto, e isso significa pena de morte. O Estado está julgando os adolescentes como adultos, pleitearam pena de morte para Ferris, assim como para Ander." E assim encerramos mais um conto insólito.
Gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse caso. O que vocês acharam da sentença? Foi justa ou injusta? Deixe no campo de comentário. E não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho, pois na semana que vem temos um encontro macabro. Ops, encontro marcado. Valeu, fui!